dia, está começando agora o seu jornal Na Idade Certa, onde aqui você encontra informações, orientações e comprovações de que a partir de 60 e 65 anos, esta é sim a melhor idade. E dentre os destaques de hoje, já vamos começar falando sobre a relação entre a pandemia do Covid-19 às pessoas idosas, já que os casos de emergências geriátricas têm crescido diariamente em nosso país. Cresce o número de casos de violência contra idosos durante o período de quarentena. E esta violência é considerada uma emergência de notificação compulsória. E segundo o Ministério da Saúde de 2015, já foram registrados quase 4.500 casos desta violência. E o mais impactante é que essa violência não se limita apenas à violência física. Ela perpassa dos âmbitos sociais, emocionais e financeiros. Juntamente com a violência, o período de quarentena tem aumentado ainda mais a quantidade de acidentes domésticos, onde cresce o índice de quedas e fraturas ocorridos nesses pacientes. Veja na reportagem a seguir orientações de como evitar essas quedas e as dificuldades enfrentadas por esses pacientes no período de quarentena. No caminho, uma calçada cheia de buracos, um descuido e o tombo. O que é mais perigoso para quem chegou à terceira idade, uma fratura pode levar a complicações graves de saúde, como hemorragias e até embolia pulmonar. A fratura acontece no idoso porque a qualidade óssea é pior. O osso fica mais frágil e mais suscetível à quebra. É um acidente comum entre quem tem 65 anos ou mais. A Organização Mundial da Saúde estima que todos os anos isso acontece com até 4 de cada 10 pessoas nessa faixa etária. E aqui no Brasil, 6 de cada 10 idosos que dão entrada em serviços de pronto atendimento precisam do socorro porque sofreram uma queda. Muitas vezes, o tombo é dentro de casa. Escorreguei, tinha creme, né? Aí eu bati as costas, né? Tive uma fratura. Até hoje, ela ainda sente dores na coluna. Dependendo do gesto que eu me agacho, incomoda muito. A dona Célia estava no portão quando passou mal e caiu. Fraturou o braço e nunca mais recuperou todos os movimentos. Para tomar banho, tem que ajudar, para comer, para tudo. E assim ela ficou com a sequela, né? Para evitar novos acidentes, a casa não tem mais tapetes e barras de apoio foram instaladas nos banheiros. O médico alerta que o cuidado precisa mesmo ser constante para fortalecer os ossos. Então é importante o idoso ir para a academia, fazer exercício físico habitual, isso é muito importante. Estamos diretamente com a nossa representante Raquel, lá na Secretaria de Saúde da Bahia, a CESAB, onde ela vai nos passar mais detalhes sobre os casos que estão acontecendo sobre emergências geriátricas. Olá, Raquel. Olá, Marcos. Estou aqui com a enfermeira, representante da saúde. E ela vai nos responder algumas perguntas sobre emergência ao idoso, violência e queda, tá? Na rede de atenção de emergência, eu tenho uma pergunta. Em caso de um idoso sofrer uma queda, para qual lugar ele está? Bom, primeiramente, bom dia, Marcos, e bom dia, Raquel. Bom, em casos que, quando o idoso sofre alguma queda, deve ser solicitado a ambulância da SAMU e ser levado para o Hospital Geral do Estado, que aqui em Salvador, o hospital de referência é o HGE. Em caso de violência, o que deve ser feito? Bom, em caso de violência, o idoso ele pode ser atendido na unidade básica de saúde e lá serão acionados os profissionais e órgãos que podem atuar no caso desse idoso. Então, alguns profissionais, por exemplo, são assistência social, a polícia, psicólogos, entre outros. No diagnóstico, como é indicado como é que vocês identificam que o idoso sofreu algum tipo de violência? Bom, os idosos, eles podem relatar a violência e também pode apresentar alterações no comportamento, em caso de agressão psicológica, física, por exemplo. E também pode ser notado, né, alguns sinais, como, por exemplo, de agressão, como, por exemplo, marcas pelo corpo, queimadura,
eles podem se tornar mais apáticos, fechados e apresentar cuidados precários, que é através da negligência do cuidador, né? Como, por exemplo, a desnutrição e a desidratação. Existe algum exame a ser feito em caso de violência ou queda ao idoso? Bom, nesses casos de violência, fazemos uma entrevista com o idoso e com alguém que se responsabiliza por ele. É necessário que o idoso também seja acompanhado pelo psicólogo e, além dessa entrevista, é feito exames físicos no idoso para identificar alguns sinais. Quando falamos de queda, o idoso ele vai ser levado para o hospital de referência e lá será feito exames de raio-x para identificar se há alguma fratura ou algo do tipo. Em casos preventivos, pode ser feito também um exame chamado densitometria óssea, que analisa, né, a condição óssea do idoso, em que, se necessário, pode ser feita uma suplementação de minerais e vitaminas na alimentação diária desse idoso. Em questão da SAI, como a enfermagem atua no tratamento de um idoso vítima de uma queda? Bom, nós enfermeiros, juntamente na enfermagem, atuamos de forma para orientar os cuidados que devem ter em casa, como, por exemplo, retirar os tapetes dentro de casa, orientar o uso, né, de sandálias antiaderentes, disponibilizar barras de apoio nos banheiros, por exemplo. Se na casa tiver alguma rampa, também disponibilizar algum apoio por perto e vários outros cuidados também podem ser tomados. E em caso de violência? Nessas situações, acionamos assistência social e policiamento, né? Visto que, de acordo com os estatutos do idoso, e violência física é crime. E vamos garantir também a segurança do idoso e conscientizar sobre a importância da consulta das unidades básicas de saúde. Na relação terapêutica, quais são as ações tomadas para a melhora do quadro do idoso que sofreu um trauma? Bom, em pacientes com fraturas ósseas, tem um membro fraturado e imobilizado, ou quando passa por algum processo cirúrgico. Nesse momento, é importante a atenção multidisciplinar do idoso, para que reduza as consequências dos membros que ficou parado por muito tempo. E mantemos sobre o monitoramento as funções orgânicas do idoso, para o caso dele apresentar outros sintomas futuros. Sobre a segurança do paciente, durante esses tratamentos, quais são os cuidados que são tomados para evitar novos problemas ao idoso? Bom, iremos manter, né, a segurança do idoso, controlando o local onde ele permaneça, removendo os obstáculos, levantamos as grades do leito e, nos casos cirúrgicos, temos o cuidado para que o paciente seja operado no local certo e praticamos a comunicação efetiva entre os profissionais envolvidos, o idoso e os familiares. Por exemplo, o idoso tem geralmente eles têm condições auditivas diminuídas. Então, é importante reforçar todas as orientações com ele e com a sua família. Realizamos também a anticoagulação do sangue, como forma de prevenir o desenvolvimento de trombos e que pode causar outros agravos. Sim. Assim, agradecemos a sua participação. E é com você, Marcos. Obrigada. Obrigada, Raquel. Veja a seguir as orientações sobre infarto, diarreia e infecção urinária ocorrida nos idosos. Essas informações foram nos passadas pelos representantes do Ministério da Saúde, onde você pode ver agora na reportagem de Elivelto Galiza. Boa noite, Marcos. Nós estamos aqui com a enfermeira Larissa, ela que é representante do Ministério da Saúde e vai estar nos explicando mais sobre essas emergências. Boa noite, enfermeira Larissa, tudo bem? Boa noite, tudo bem sim, gente. Vamos lá? Enfermeira, nos casos de diarreia e infecção urinária, onde esse idoso deve procurar assistência?
Pronto. O paciente idoso, juntamente com a sua família, deve procurar uma unidade básica de saúde, né? Próximo da sua residência ou próximo da região, né, onde ele mora. Lá ele vai receber uma caderneta. Dentro dessa caderneta, né, vai conter informações pessoais dele, de como ele está, pressão, temperatura, altura, peso, tudo isso. E através dessa caderneta, ele consegue ser acompanhado, participar de terapias, para fazer exames, tudo isso. E nos casos de infarto? Bom, na questão de infarto, o idoso que estiver suspeitando, está com infarto, relatando desconforto no peito, dor na boca do estômago, né? Que é assim que fala aquele desconforto na região estomacal, ele deve imediatamente entrar em contato com o 192, solicitar a SAMU, né, para que ele tenha ali o melhor atendimento. Lógico que a unidade básica de saúde está assim pronto para atender, né, mesmo que ele apresente os sintomas antes ou depois. Ele vai ser acompanhado no momento que ele apresentar os sintomas e após, né, caso ele venha de fato a infartar, ele pode ser acompanhado pela unidade básica, sim. Ok. Como são dados os diagnósticos de diarreia, infarto e infecção urinária? São feitos exames? São necessários exames para diagnosticar? São feitos exames, tanto a diarreia, tanto o infarto agudo do miocárdio, que é o infarto, e a infecção urinária, são diagnósticos que requer que a nossa equipe faça, né, uma devida entrevista com a família. A gente procura saber como é que está a alimentação do paciente, como é que é o dia a dia dele, se ele faz uso de algum tipo de medicamento, né? A gente acompanha ali a vida do idoso através da família, justamente para a gente ter a melhor informação possível para identificar aquela possível diarreia, para identificar o porquê do infarto ou o porquê da infecção urinária. Na questão da infecção urinária, nós fazemos a urocultura. Nessa urocultura, a gente verifica, né, a gente analisa na urina do idoso se tem algum tipo de bactéria que causou aquela infecção. E no caso do infarto, nós fazemos o eletrocardiograma, justamente para acompanhar o ritmo cardíaco, né, desse paciente, para que a gente possa prever futuramente algum tipo de complicação cardíaca, enfim. Bem, depois desse diagnóstico definido, como que a equipe de enfermagem vai cuidar desse paciente? Bom, o cuidado que a enfermagem traz em si é baseado num planejamento que nós chamamos de SAI, Sistematização de Assistência à Enfermagem. Nele, nós traçamos todas a melhor forma, né, de atender às necessidades desse paciente, procurando amenizar e tratar da melhor forma possível, né? Além disso, a enfermagem ela consegue permanecer de modo direto e indireto com o paciente, não só prestando assistência na emergência, mas também na unidade básica. Quais são os cuidados tomados para evitar a piora ou agravo do quadro desse paciente? Na verdade, pacientes idosos, por ser idoso já é preocupante, né? Então, quando ele chega idoso, desidratado, nós redobramos o atendimento. Por quê? O atendimento e a atenção, para que a gente possa evitar futuras lesões por pressão, né, que são aquelas feridas que saem nos idosos por ele estar muito tempo naquela mesma posição. Temos a rotina de estar sempre mudando o lado do idoso, de um lado para o outro. Uso de película protetora, além da cama de casca de ovo, né, bem conhecido, entre vários outros recursos que temos aí para poder amenizar, né, esse possível sofrimento. E é importante, né, lembrar também que o idoso ele sofre muito, gente. Um dos maiores índices da emergência geriátrica é justamente queda. Trauma por queda. Muito idoso cai da própria altura, se acidenta dentro de casa. Então, assim, a gente procura da melhor forma possível acolher, dar um melhor atendimento, uma melhor assistência dentro da rede de atenção à saúde. Muito obrigado pela sua participação, enfermeira Larissa. Com você, Marcos.
Você sabe a relação entre o novo coronavírus e o delírio apresentado pelos idosos? O Jornal na Idade Certa vai explicar para você, junto com a ajuda da nossa repórter, Aimee Rosa. É isso mesmo. Boa noite, Marcos. Estamos aqui com o enfermeiro emergencista Thales. Boa noite, Thales. Boa noite. Como vai? Tudo bem. Ótimo. Bom, nossa primeira pergunta é: estamos em tempos de pandemia, né? Então, nossa dúvida é: quando um idoso tiver com os principais sintomas do Covid-19, falta de ar e a febre, qual dos hospitais da rede daqui de emergência de Salvador ele deve ser encaminhado? Bom, nesse momento, na atenção, né, ao coronavírus, nós estamos separando os pacientes entre os casos leves, médio e grave. Os pacientes leve e médio, né, quando eles têm a suspeita do coronavírus, de infecção por coronavírus, eles podem ser atendidos nas próprias unidades básicas de saúde para fazer o exame e permanecer em casa em quarentena, né, evitar sair e manter o isolamento. Já os pacientes com caso grave, eles devem, eles podem, né, ir à unidade básica de saúde, fazer o exame para verificar se de fato está com coronavírus, mas caso ele apresente piora, ele vai ser referenciado para uma unidade hospitalar. No momento, nós não temos uma unidade de referência fixa para o coronavírus, mas foram criados 2 hospitais de campanha, né, que estão dando assistência diretamente a essa nova patologia. Uma está localizada em Lauro de Freitas e a outra foi inaugurada dia 5 de maio, no Caminho das Árvores. Voltando um pouco, né, para o delírio. Nós sabemos que o delírio ele acontece, né, de diversas formas, principalmente nas unidades de terapia intensiva. Como é que ele é identificado no idoso? E existe um exame que tem que ser feito para ser identificado o delírio em um idoso? Bom, o delírio, ele é uma síndrome aguda, né, que ele não atinge somente os idosos. Ele atinge também outras faixas etárias. Então, como ele apresenta uma sintomatologia, sintomas muito clássicos e que podem significar outras doenças também, a gente realiza uma série de exames para verificar, né, por exclusão, o que está acontecendo com aquela pessoa, com aquele idoso. Geralmente, existe uma associação entre o delírio e alguma infecção grave. Então, o idoso, né, caso ele passe por uma situação de polifarmácia, onde ele utiliza vários medicamentos, ou de uma infecção muito grave, né, ele pode sim estar apresentando o delírio. E aí, dentre alguns exames que a gente realiza, a gente faz exame de hemograma, gasometria, a gente faz exames de imagem também, como tomografia, ressonância magnética, e em alguns casos mais graves, a gente até solicita, também é solicitado, o exame do líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano. Ótimo. O pessoal que está nos assistindo, né, mandou uma pergunta também em relação ao Covid-19. Como é que é realizada a assistência de enfermagem aos pacientes diagnosticados com Covid? A assistência, ela é dada como qualquer outra doença viral. No momento, nós não temos a vacina ainda do coronavírus, então nós tratamos os sintomas, né, a sintomatologia, que é a febre, né, a tosse, a coriza. Então, esses sintomas estão sendo tratados. E principalmente a insuficiência respiratória, que é o que no momento está causando a maior preocupação. Entendi. Então, quais são as principais ações que são tomadas, né, diante desses diagnósticos? Diante desses diagnósticos, desse diagnóstico do coronavírus, né, especificamente, a equipe de enfermagem vai fazer um planejamento para que esse paciente tenha seus sintomas melhorados. Nós realizamos um planejamento baseado nos diagnósticos de enfermagem que nós realizamos através dos sintomas dos pacientes, pelo que ele apresenta, e através desse diagnóstico nós realizamos um planejamento pensando, né, visando a melhora do quadro, que pode ser tanto
curativa como paliativa. Em falar em paliação, nós estamos, né, no ano da enfermagem, sabemos que o enfermeiro e os técnicos, né, têm um papel essencial no cuidado dos pacientes, principalmente na emergência. Quais são as terapias aplicadas para pacientes idosos com delírio? Nos pacientes idosos, o tratamento do delírio ele é feito basicamente, é semelhante com o do coronavírus, né? Nós realizamos o tratamento apenas dos sintomas, né? Já que o paciente com delírio, ele é um paciente muito agitado ou que se destaca entre os outros pacientes idosos, né? Porque ele tem um comportamento diferenciado. Então, é esse tipo de comportamento, essa agitação ou essa apatia, essa falta de comunicação que nós realizamos o tratamento. Nós também temos os cuidados, né? O cuidado de evitar os agravos, que como ele é um paciente muito agitado, a chance dele ter uma queda é maior, a chance de ele ter algum risco, né, relacionado ao cuidado também é maior. Em alguns casos mais graves também são utilizado é prescrito, né, o uso de antipsicóticos. A segurança do paciente já é envolvida, né, nessa terapêutica. Para o Covid-19, existe algum tipo de protocolo que esteja sendo aplicado para que a segurança do paciente seja estabelecida? Sim, já existe, né, o novo protocolo para atendimento do coronavírus, só que esse protocolo ele não se diferencia muito de outras doenças respiratórias, né? Ele é um protocolo recente que trata sobre o coronavírus, mas ele não se difere muito. No sentido da segurança do paciente, nós realizamos as 6 metas internacionais de segurança, né? Dentre as quais eu posso destacar aqui, por exemplo, o risco de infecção. Um paciente idoso que está com coronavírus, né? Que digamos que ele esteja grave ou que ele esteja com delírio internado, o risco dele contrair uma infecção bacteriana viral dentro da unidade hospitalar é muito alta. Então, nós realizamos, né, sempre o manejo desse local, desse ambiente onde ele vai estar, para que esteja sempre limpo, né, e sempre higienizado. A importância da higienização das mãos também, antes, depois do contato com esse paciente, para evitar essa troca de micro-organismos. Também temos aqui a interação medicamentosa, já que é um paciente que vai receber muitos medicamentos, provavelmente, né, para poder dar continuidade ao tratamento dele. Então, é necessário ter esse cuidado, né, de evitar medicamentos que tenham relação, uma interação medicamentosa, né? Também tem a identificação do paciente, que é outro fator muito importante, né? Já que agora a gente vai ter uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, devido ao coronavírus. Então, é uma situação em que a gente precisa estar cada vez mais atento, já que pode causar ainda outros agravos, né, para o paciente que já está debilitado. Ótimo. Bom, para finalizar, nós queremos saber qual é a relação do Covid e do delírio em pacientes idosos. Bom, os pacientes idosos, eles já possuem uma fragilidade o que faz com que as patologias se instalem neles com maior facilidade. Com o coronavírus não é diferente. O coronavírus tem uma maior facilidade, né, de se desenvolver no organismo do paciente idoso. E o paciente idoso, uma vez que esteja contaminado com o Covid-19, ele, a partir disso, já possui uma condição maior de desenvolver o delírio a partir dessa contaminação, dessa infecção do coronavírus. Por ser uma infecção grave, né, pode desenvolver mais facilmente, assim como também pode desenvolver em pessoas jovens, mas nos idosos isso ocorre com maior frequência. Muito obrigada pela sua colaboração e contribuição hoje na nossa entrevista. Voltamos à redação. A segurança do paciente se torna um assunto muito complexo quando direcionado aos idosos, de modo que os cuidados prestados a eles vão além dessas pessoas com maior idade, abrangendo assim todo mundo ao seu redor. Por isso, durante a terceira idade, os cuidados devem ser redobrados. A atenção primária à saúde oferece o que há de melhor para a manutenção da saúde e as consultas preventivas reduzem os danos e evitam maiores complicações.
E vale ressaltar que estamos seguindo tudo que rege o Ministério da Saúde. Eu não estou de máscara, pois preciso me comunicar com você, mas toda a nossa bancada está devidamente higienizada e toda a nossa equipe que está aqui ao redor está em uso de máscaras. E no que tange aos idosos, dê atenção a eles. Eu escuto uma frase que diz que quando idosos, eles voltam a ser crianças. E assim como crianças precisam de atenção, cuide do seu avô, cuide da sua avó. Elas são pessoas e isso é o mínimo que possamos fazer para agradecer essa mãe ou pai ao quadrado. Boa noite.